Oi, pessoal, sejam bem-vindos. O costume antigo. Há 40 anos eu faço a caçar à moda antiga, como eu aprendi dos meus mais velhos e preservo até hoje. Como que é a caçar à moda antiga? A gente pega a canjica, deixa ela de molho, né, trocando a água. Depois de um tempo, a gente pode pilar para deixar ela bem fininha, ou ralar na pedra, tanto faz. Os meios de chegar ao resultado final são diferentes, porém o resultado final é o mesmo. Porque o que nós precisamos? Daquela película, aquela água que se forma com aquela maisena, aquela poeirinha que fica na água, a gente usa aquela água para fazer o acaçá. Depois que bater bastante ou ralar bastante, deixar bem fininho, aí pega e vamos coar. Aí pega um pano de prato bem forte, bem firme e torce até tirar toda aquela água. Ela vai sair um pouco daquela maisena, né? Vai sair um pouquinho grossa, e é aquilo que a gente usa para fazer o acaçá. Bom, aí aquela quirela a gente separa, aí pega essa água, essa mistura, e vamos no fogo, até ela virar uma espécie de um mingau de maisena. Fica quase transparente e deixa esfriar um pouquinho. Enquanto isso, pegamos folha de bananeira, cortamos e vamos queimar no fogo. Há famílias que colocam na água e amolecem ela na água. Por que esse processo? Para que você possa dobrar a folha da bananeira sem ela quebrar. Então você precisa cozinhar ou assar ela para poder dobrar e fazer aquele pacotinho que é feito. Alguns fazem um charutinho, outros fecham como um pacote. São essas formas que nós fazemos isso há 40 anos atrás, que os mais velhos já faziam há muito tempo. Então, esse é o método. Há outras formas de fazer a caçar? Há, porém eu não faço. Minha única forma de fazer a caçar dentro de casa é desse jeito, há 40 anos. Por que é importante a gente falar isso? Porque um tempo atrás nós conseguimos vídeo que a doutora Paula mandou, aonde ela prepara. Ela faz vários preparados, eu falarei desses preparados depois, numa outra oportunidade, porque eles são medicinais, mas vamos focar no preparado que lá na Nigéria chama Eko. 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 Então, o que acontece? O que é o Eko? É o acaçá. É a mesma coisa. Qual o processo dele? Deixa a canjica branca de molho. Aí depois eles quebram ela no pilão, fazem o mesmo processo que há 40 anos fazemos e depois bota para cozinhar aquele mingau e aí enrola numa folha. Não é folha de bananeira, é uma folha, mas é da família do lírio da paz. E pronto. A forma que eles fazem o acaçá, só que lá tem outro nome, chama ecó, e eles comem, entendeu? Então, assim, o Batuque preservou o método de fazer o ecó, que aqui nós chamamos de acaçá. Há pessoas que fazem, outros segmentos religiosos que fazem com a farinha de milho branca bem fininha, tá? Como se fosse um fubá. E fazem o acaçá com essa farinha de milho branca. É quase a mesma coisa, mas não é como a gente faz, não é como é feito em Oió, na Nigéria. Então, veja, não só a minha família, mas muitos do Batuque preservaram esse método de fazer deixando a canjica de molho, depois batendo e etc, etc, tal. É a forma antiga, é o costume antigo. Claro que com a modernidade começaram a fazer outras fórmulas,
Como eu não faço, não trarei para vocês essas novas fórmulas de fazer o chamado Akasaki e chamado Eko lá na Nigéria. Tá? Então, assim, o costume antigo preservado no batuque por algumas famílias, eles possuem uma origem. Então vamos lá. Ah, mas hoje é mais fácil fazer com a farinha de milho, ok? A farinha de milho, essa mais fininha. É possível fazer. Eu quero fazer? Seria mais prático? Seria. Quero fazer? Não. Eu não estou pela facilidade, eu estou por manter a tradição, por preservar o costume antigo, por ter a referência para os meus filhos do costume antigo. Seria fácil? Sim. Mas o culto ao orixá, ele envolve mais do que a facilidade de você estar produzindo ali uma comida para o orixá. Essa questão de preservar o costume antigo, de fazer o costume antigo, é importante porque a gente passa essa tradição, ele se torna uma tradição e a gente passa de geração em geração. Por exemplo, eu faço há 40 anos dessa forma o acaçá. Meus filhos que vieram para casa também adotaram esse sistema, faziam de outra forma, adotaram esse sistema e a gente vem preservando o costume antigo. É ótimo a gente perceber que na matriz, na Nigéria, fazem e que nós não nos rendemos nesse período todo a uma facilidade. Nós optamos por preservar o costume antigo. Então, isso é excelente. E não é só aí que a gente encontra costumes antigos. O orixá comendo na sua cabeça e você fumando. O que vai acontecer? Está atacando pólvora no orixá que está na sua cabeça comendo. Diferente de outros segmentos, que o que fazem? Pegam, cortou, foi sobre a cabeça, passou axé, lindo, maravilhoso, mas vai para o banho logo em seguida e retira, aí não teria problema fumar. Por quê? Porque já não está mais com o orixá comendo sobre a cabeça. Ou o ori comendo sobre a cabeça. Ah, pode fumar na sua casa? Não, não pode. Só depois que aliviar a cabeça. Aí eu deixo fumar. Tá, mas o que tem a ver com o costume antigo? Para o povo de Xangô, é um tabu fumar. Lá em Oió, na Nigéria, o povo de Xangô não fuma. Ah, mas é ser humano. Ok, mas é iniciado para Xangô, não fuma. É um tabu para eles o tabaco. Então, se para o orixá tem isso, então por que nós vamos tentar comprar, não é essa a palavra, tá? Tentar comprar o orixá para que ele aceite o que nós estamos fazendo. O culto é deles, não é nosso. Nós que temos que nos adequar ao culto ao orixá. Não ao orixá aos nossos desejos e vícios. Por quê? O cigarro é um desejo, um vício. Então, veja, durante o chão, o período que está com o egé sobre a cabeça ali, com os fundamentos, não fuma. O amalá. Bom, como nós fazemos? Preparamos a carne, isso é normal, todo mundo sabe. Fazemos ali o tempero, tiramos a água daquilo que foi cozido para preparar o pirão. Por muitos anos fomos criticados porque o nosso amalá era com pirão e carne e tinha algumas bananas em volta e uma maçã. Como as pessoas não sabiam o que tinham ali, tiravam um sarro dizendo que é amalá de banana. Gente, existe amalá de banana também. Então, assim, gente, não critiquem os rituais. Existe. Aí, o amalá de vocês não vai quiabo. Gente, mas Xangô não come quiabo. Então não precisa ter quiabo. O batuque preservou. E o costume antigo é fazer o quê? O amalá, que é o quê? A carne, a gente coloca a mostarda, o pirão. Em Oió, na Nigéria, onde começa o culto de Xangô, então a gente tem que pensar o seguinte:
Ah, mas aonde está a referência? Em Oió, na Nigéria, não aqui no Brasil. Então, o que acontece? Xangô come quiabo? Não, não come quiabo. Então, não tem amalá de quiabo, gente. Ok? Não tem amalá de quiabo. Você já fez? Sim. Nos anos 80 eu cheguei a fazer. A minha família chegava até a fazer, quando não encontrava. Porém, minha atual família não faz e não oferece para Xangô amalá de quiabo, ok? Então, eu preservo, eu estou na minha atual família há 25 anos. É um bom tempo. E, conforme o costume antigo, que a avó dele, meu sacerdote está com 50 e poucos anos de orixá, a mãe dele, a avó dele, faziam o amalá dessa forma. Não vai quiabo, não tem quiabo, é só ali uma coisa. Ah, como que é o amalá na Nigéria? Bom, nós temos o amalá dudu, que é o amalá escuro, e o amalá lafum, que é o amalá claro. Ah, qual que é a diferença disso? Ah, vai efum? Não, não vai efum. Eu vou explicar. O amalá feito com a farinha de inhame, ele fica mais escuro. Por isso que é chamado amalá dudu. É mais difícil fazer o amalá lafum. Então, geralmente, eles comem o amalá dudu. Aí eles pegam vários tipos de carne. No batuque também é possível fazer o amalá de espinhela de carneiro, o amalá de carne de peito, tá? Então, pega a carne, tempera bem, bem temperada, e no nosso caso, nós colocamos a folha da mostarda. Não põe agrião, a gente coloca a selga, nada disso. E repolho não é comida de Xangô. Aí, com isso, aí colocamos a mostarda e colocamos algumas bananas em volta e uma maçã. Inclusive, é a mesma receita que é oferecida para camuca, porque camuca não é egum. Então, nós não tratamos como egum. É um orixá, um rei da nação Cambina. Se ele fosse um egum não rege orixá. Então, todos que estariam naquele quartinho sagrado dentro do salão seriam eguns. Como não são eguns, então camuca é um orixá, não é egum. Óbvio. Isso é uma regra básica. E, na Nigéria, eles pegam o edu, que é uma folha, e bate assim, colocam até pimenta, misturam tudo isso e colocam a carne bem temperada, né, desculpa, bem temperada quando eu falo é com pimenta e vai o azeite de dendê. A carne fica aqui, aí fica um pouco de edu e o amalá ao lado. Essa mesma comida é oferecida para Xangô. Aqui no Batuque é bem semelhante. Rogério Alves. Pai, por que filho sanguíneo não pode deitar mãe sanguínea? Rogério, a gente não tem condições de dar obrigação para minha mãe. Por hierarquia, por respeito à própria mãe e ao próprio pai. Aí, assim, um filho ou o marido, se for da religião, podem fazer isso. Ou o próprio sacerdote da pessoa pode fazer. Mãe pode iniciar o próprio filho. Algumas famílias dizem que não pode, mas eu entendo que possa, porque não há um problema de hierarquia. Ali está tendo o próprio segmento. Então eu não vejo problema, eu deixo as mães iniciarem os seus filhos aqui em casa. Para finalizar essa questão do amalá. Ah, querem fazer amalá de quiabo? Faça.